Olá, seja muito bem-vinda ao Folha Entrevista desta semana, que vai falar sobre o mercado de trabalho aqui em Londrina em meio à pandemia. Já estamos na metade do ano e sabemos que por conta da crise, da recessão, que já vinha um pouquinho antes da pandemia, isso também teve reflexo, infelizmente, nos postos de trabalho. Vamos conversar com o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Renda do município, Elzo Carreri. Secretário, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pela oportunidade de falar com o Sistema Folha. Secretário, o IBGE divulgou no final do mês de junho, deixa eu até pegar aqui, os dados, o saldo relacionado a empregos, né, no primeiro trimestre encerrado em maio, e infelizmente o Brasil com 12.700.000 desempregados, o nível mais baixo de ocupação da série histórica nesse trimestre encerrado em maio. Qual a situação aqui em Londrina? Bom, Londrina, evidentemente, não é diferente em relação ao número de empregos perdidos por conta da pandemia do restante do país, né? O Brasil, só no mês de maio, foram mais de 1 milhão de demissões. Em Londrina nós tivemos 1.700 e poucas demissões. Então, a realidade por conta da pandemia é terrível, né? Para você ter uma ideia, nós víamos uma recuperação das vagas de trabalho desde 2016. 2019 foi o melhor dos últimos 5 anos, onde podemos verificar um superávit de vagas de trabalho de mais de 200 vagas, coisa que não acontecia há tanto tempo. E em janeiro nós tivemos quase 300 vagas positivas e em fevereiro mais de 900. Então, aí em março veio a pandemia e mudou toda essa história em relação ao número de postos de trabalho na cidade. Nós temos até alguns números aqui, né, secretário? Deixa eu só, com a sua licença, o balanço que a secretaria tem aqui no mês de maio. Então, Londrina teve mais de 2.400 admissões, mas quase o dobro de demissões, 4.100, mais de 4.100, um saldo negativo de 1.700 vagas. O Paraná, em maio, teve um saldo negativo de 23.000 vagas. E o Brasil, 331.000. Quer dizer, realmente, maio foi um mês que teve reflexo. A pandemia teve início em março, com certeza isso também refletiu no mês de maio. Agora, antes disso, o senhor mencionou os meses aqui em Londrina, no começo do ano, que Londrina teve um saldo positivo. A que se deve esse saldo logo no começo do ano, antes dessa pandemia mudar completamente o cenário, secretário? Olha, os investimentos, né? A perspectiva de investimento na cidade, as obras que estão em curso. Então, tudo isso somou para esse saldo positivo. A vinda de novas empresas, a perspectiva da vinda de novas empresas, isso gera um clima diferente. Isso, evidentemente, reflete no número de vagas de trabalho. Londrina estava, ou está, né, ainda com esse interstício da pandemia, em plena recuperação das vagas de trabalho. Nós temos aí uma perspectiva maravilhosa, que é a cidade industrial, que foi anunciado pelo prefeito Marcelo Gulinatti recentemente, onde vai empregar muita gente. Só uma empresa de processamento de trigo, uma empresa grande, vai empregar mais de 3.000 trabalhadores. Nós temos uma outra empresa de tecnologia da informação, é uma empresa indiana, que vai chegar a 4.000 contratações, já está chegando a 1.000. Então, nós temos aí uma perspectiva de crescimento muito grande. Então, a gente espera, na realidade, ao final dessa pandemia, com tudo que nós estamos passando, apenas um intervalo nesse crescimento da cidade. Secretário, também só para a gente mencionar o balanço no acumulado deste ano, ou seja, até maio, que foi o número fechado até maio, Londrina teve um saldo negativo, então, de mais de 4.900 vagas, mais de 24.000 admissões contra 29.000 demissões. O Paraná, 47.696 postos fechados. E o Brasil, mais de 1 milhão, como o secretário informou. A gente pode dizer, apesar desse começo de ano, de certa forma, alentador, né, com essas vagas, com esse saldo positivo que Londrina registrou,
Mas veio essa pandemia, a gente não sabe até quando as medidas restritivas vão durar, estamos em plena quarentena, um novo decreto estadual emitido pelo governo do Estado. Dá para dizer que o ano já está perdido em relação à recuperação de vagas. O município vê uma perspectiva de recuperar esse saldo negativo que hoje, no acumulado do ano, repetindo, tem mais de 4.900 postos de trabalho fechados, secretário? Olha, nesse momento, o mais importante é a gente superar essa dificuldade. Assim, é uma dificuldade muito grande, não é só em relação ao emprego, é em relação a tudo, né? A preocupação fundamental é com a saúde, né? Se passarmos por isso e essa pandemia não demorar tanto para chegar no seu fim, né? E que as atividades econômicas recomecem, então nós teremos aí uma perspectiva talvez de melhora até o final do ano. Se caso essa pandemia perdurar muito mais tempo, o ano fica de certa forma comprometido. Mas tem um dado importante, que mesmo nessa pandemia, mesmo com essa paradeira que a cidade está, o Paraná e o Brasil, ainda a cidade contratou quase 2.500 pessoas. Então, na realidade, a cidade não está parada. Há um esforço grande e há um trabalho também de todo mundo no sentido de manter algumas coisas funcionando. Então, assim, a cidade não para apesar da pandemia, mas a perspectiva é só, temos que aguardar por enquanto. A gente sabe que Londrina é muito forte no setor de prestação de serviços e o comércio também, né? E são atividades, o comércio principalmente, muito afetadas por conta da quarentena, né? Novamente tivemos aí a determinação de que as lojas fiquem fechadas durante 14 dias a partir do final da outra semana, apesar de Londrina ter começado de fato a quarentena na última segunda-feira. De que ponto isso pode afetar também o mercado de trabalho nesse setor, principalmente do comércio, secretário? O senhor já tem a Secretaria já tem esse levantamento e uma preocupação para tentar minimizar os efeitos do fechamento do comércio aqui? Nós temos ainda, com tudo isso, uma oferta de em torno de 40, 50 vagas diariamente. No comércio? No geral. Mas o que mais contrata é comércios e serviços. O setor de comércio e serviços, que é, evidentemente, a matriz econômica da cidade. Essa realidade precisa ser mudada. E essa é uma preocupação da gestão, da administração do município, essa é uma ideia muito mais antiga, de que a cidade seria uma excelência em prestação de serviço e excelência no comércio. E realmente, né? Mas só isso não basta, não sustenta. Se você pega, por exemplo, uma cidade industrializada, o valor agregado para o trabalhador e para o empresário é muito maior. Você investe mais na capacitação e qualificação do profissional, ele agrega melhores salários, e com isso a cidade, evidentemente, que vai crescer. Uma cidade bem industrializada, com uma indústria forte, o comércio também se tornará forte, o setor de serviços também se tornará forte. Essa é uma preocupação grande da Prefeitura, e a Prefeitura está investindo muito. Acabei de falar há pouco da cidade industrial que está chegando. Então, agora é aguardar, né, para ver qual o desfecho que nós vamos ter ao final dessa pandemia. Apesar da cidade não parar, ela continua funcionando, as vagas continuam ainda muito pequenas aparecendo, um número muito pequeno, mas aparecendo as vagas, e vamos aguardar agora como é que nós vamos sair de toda essa pandemia. Aqui no Cine, né, a Secretaria de Trabalho fica dentro da Agência do Trabalhador, onde as pessoas vêm trazer o seu currículo, vêm se cadastrar para procurar vagas de trabalho. De que forma a pandemia afetou o serviço? O senhor estava comentando antes da entrevista que a Secretaria estava oferecendo alguns cursos de demandas mais prementes aqui da cidade e que foram interrompidos. Eu queria que o senhor falasse primeiro dos cursos que a Secretaria passou a ofertar, o porquê desses cursos, baseado em quais demandas e de que forma foram afetados. Bom, nós temos uma parceria muito grande com o Sistema S, com o SESC, SENAC, SENAI, com o SESC Senat, na oferta de cursos de qualificação profissional. Nós tínhamos também uma demanda grande na área de gastronomia, faltavam garçons na cidade, né? Então montamos um curso prático de qualificação e até de capacitação desses profissionais.
isso tudo está interrompido, né, por conta da pandemia. Os cursos presenciais não são possíveis de ser realizados agora. O que nós temos disponíveis, e divulgamos isso, são os sites onde tem vários cursos EAD. Né? Aí tem a Fundação Bradesco, nós temos a Fundação do Itaú, tem a Fundação Getúlio Vargas, tem o Senado Federal, SESC, SENAI. Então, o trabalhador pode acessar esses cursos e não fica parado totalmente, né? Vai se qualificando, a hora que a economia voltar, ele está, assim, vamos dizer, mais preparado para o mercado. Então, essa é uma situação. E tão logo passe tudo isso, nós retornaremos com os cursos presenciais para dar essa capacitação profissional. Agora, vocês percebem a eficácia desses cursos, secretário? Tem resultado prático para quem participa, para quem tenta se qualificar para entrar no mercado de trabalho novamente? Sempre tem. Tudo que você agrega ao currículo é importante na hora de você disputar uma vaga de trabalho no mercado. Então, é importante não ficar parado, né? E mesmo aqueles que estão trabalhando, procure se qualificar, né? Porque numa eventualidade de perder o emprego, ele está preparado para o mercado. É isso que a gente sempre orienta. E os cursos presenciais que a gente faz, o garçom, por exemplo, antes do término do curso, no meio do curso, a metade da turma já estava contratada. Então, é importante participar. Procure a Agência do Trabalhador, procure o SIN, a Secretaria do Trabalho, que tem toda a orientação nesse sentido, né? Nós estamos com um plantão telefônico, todos os serviços estão online, nós temos o microcrédito, a carteira profissional, as vagas de trabalho para o trabalhador e para o empresário. O empresário hoje, nesse momento, ele pode disponibilizar a vaga apenas pela internet, assim como o trabalhador. Entra no site da Prefeitura, /Cine, ele vai ver todas as vagas e por lá ele já pode se candidatar a uma vaga ou então oferecer por conta do empresário aquela vaga. Então todos os serviços estão online, com plantão telefônico e apenas o seguro-desemprego atendendo presencialmente. O telefone da Secretaria de Trabalho, secretário? É 3373-5700. 3373-5700, site da Prefeitura, www.londrina.pr.gov.br/Cine, né, para entrar diretamente no link da Secretaria. Agora, presencialmente, só o atendimento para seguro-desemprego? Com prévio agendamento. Abre o agendamento todo dia ao meio-dia, segunda a sexta, completou as vagas, fecha e reabre no dia seguinte ao meio-dia. Faz o agendamento e no outro dia, já a partir das 8 horas, já tem o atendimento. Agora, até o início dessa pandemia, secretário, qual tem sido, ou qual vinha sendo, a média de atendimento aqui na Secretaria de Trabalho? Olha, diária, no caso, né? Nós chegamos a atender mais de 1.000 trabalhadores por dia aqui, mas dava em torno de 400 a 500 trabalhadores dia, antes da pandemia, né? Aí o trabalhador vinha para curso, vinha buscar informação, carteira de trabalho quando ainda fazia carteira física, né? Agora é tudo pela internet, né? É digital. Então, nós atendíamos esse número, em torno de 500 a 600 trabalhadores. Tinha um perfil assim de quais vagas que eram mais procuradas ou mais ofertadas aqui em Londrina? Qual o perfil médio desse cidadão que vem aqui em busca de uma vaga no mercado de trabalho? Olha, as vagas oferecidas são aquelas do setor de serviços e do comércio, né? Eventualmente, às vezes, a vinda em determinado momento de uma empresa diferente disso, uma prestadora de serviço maior ou uma indústria pequena, então varia muito, né? O setor de transporte e logística também empregava bastante, né? Então depende muito do momento. Mas as vagas em maior número oferecidas são as vagas no comércio e prestação de serviços. Bom, secretário, para a gente finalizar, eu queria que o senhor falasse, então, a importância, o senhor mencionou a questão da vocação da cidade, na prestação de serviço também, na atividade comercial, e muitos economistas também defendem essa mudança na matriz, né, de econômica, né? Londrina também tentar agilizar o seu processo de industrialização. O quanto isso reflete numa economia e no mercado de trabalho, uma vez que um município investe mais na sua industrialização? Olha, desde uma recuperação econômica, a cidade que é prestador de serviço e de comércio, ela demora muito mais na recuperação. Primeiro as cidades industrializadas, depois vem o terceiro setor.
Então é importante o equilíbrio, né? Por isso essa busca de você também industrializar a cidade. São empregos mais perenes, melhor remuneração, né? Uma rotatividade muito menor do que acontece no comércio, por exemplo, né? O comércio deu um problema, fecha, demite. A gente até pede, olha, vamos segurar um pouco mais a situação, mas os empresários também têm as suas dificuldades, nós sabemos disso. Mas o importante é que uma cidade em que tem indústrias, ela é uma cidade equilibrada economicamente. Ela está muito menos afeta a uma crise de longa duração do que aquelas que não têm, né? É por isso que, evidentemente, há uma preocupação grande, há uma busca de investimento e fazer com que aquelas grandes empresas voltem para Londrina, como já está acontecendo. Tá certo. Secretário Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Elzo Carreri, muito obrigado pela sua participação aqui no Fora Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e estamos à disposição. Nós conversamos então com o secretário sobre a situação do mercado de trabalho aqui em Londrina por conta dessa pandemia, né? Eu aguardo você então para o próximo programa. Até lá.